Fernanda tina 41 anos e uma vida que ela mesma descrevia, sem ironía, como abençoada. 3 filhos, Pedro, de 14 anos, sério, apaixonado por futebol e com aquele jeito de adolescente que alterna entre a arrogancia de que me está crescendo e a fragilidade de que ainda não terminou. Isabela, de 11, que coleccionaba libros en pilas organizadas por seu Arnestante do quarto e tina opinião formada sobre absolutamente tudo, desde política até a melhor forma de facer miojo. E o Cacula, Guilherme, de 7 anos, que ainda dormía abracado a cachorro de pelúcia seu ar de caramelo chamado biscoito. E que chamaba a Mae de mamis como uma voz que Fernanda sabia que día ia desaparecer e que ela tentaba gravar na memoria toda vez que ouvia, como aquela urgência silenciosa das maes que entendem que o tempo não para. O marido, Cláudio, tina 44 anos e era gerente de logística numa transportadora de medio porte en Campiñas. Era trabalhador, presente, do tipo que aparecía nas festinas da escola mesmo quando tina reunião. Que sabia o nome de todos os professors dos 3 filhos e que nunca había perdido o jogo importante de Pedro Nemuma a presentacao de Danca de Isabela. Nao era o homem de grandes gestos románticos, nunca foi, desde o namoro, mas era confiável de jeito sólido e constante que Fernanda había aprendido a valorizar muito mais do que flores ou surpresas. A casa era grande o suficiente para os 5, num bairro residencial tranquilo, com quintal bem cuidado, churrasqueira que usaban todo mes. E uma piscina que Cláudio había instalado de surpresa no aniversario de 10 anos de casamento, num sábado en que ele había mandado Fernanda levar as criancas a casa da sogra como uma desculpa inventada. Quando ela voltou e viu a piscina azul no quintal, había chorado de jeito que não choraba há anos, de felicidade pura, sem resalva. Por 12 anos, Fernanda había sido mãe en tempo integral. Uma escola feita con convicção, sem presa ou externa, que ela había defendido cuando amigas levantaban a sobrancelha e perguntaban se ela não sentía falta de trabalhar. Não sentía. Ou pelo menos não había sentido por muito tempo. Mas aos 40, algo comecou a mudar de forma silenciosa. Não era insatisfacao com os filhos, nem com Cláudio, nem com a casa. Era uma espécie de fome que não tina nome fácil, uma vontade de conversa adulta que não girase en torno de escola e pediatra, de desafío intelectual. De existir num espaço onde não fosse definida pela relacao como outras pessoas. De ser Fernanda, simplesmente, sem o acréscimo de nenhum papel. Quando Guilherme entrou no primeiro ano do fundamental e comecou a ficar na escola até às 3 da tarde, Fernanda sentiu que havia chegado uma janela. Cláudio apoiou-se me citar, com aquela generosidade prática que era característica dele. Faz bem pra você sair pouco, Fer. Você é inteligente demais pra ficar só em casa. Ela enviou o currículo para algumas vagas de meio período na área de administração. Em 2 semanas, teve retorno de uma pequena agência de comunicação no centro de Campiñas. A entrevista foi numa terça-feira de abril. O responsável pela contratação se chamava Rafael. Rafael tina 31 anos. 10 a menos que Fernanda. Había fundado a agência aos 26, depois de 2 anos trabalhando em São Paulo numa multinacional que pagava bem mas onde ele había se sentido sufocado. Era alto, bem apessoado, com aquela energia específica de quem construyó algo do zero e ainda carregava o orgulho disso de forma visível, não arrogância, mas uma confiança que vinha de dentro para fora. De quem sabe exatamente o que está fazendo e por quê. A entrevista durou 1h30. Fernanda había se preparado con cuidado, revisado conceitos que não usaba a máis de 10 anos, imprimido o currículo numa folha grossa. Rafael fez perguntas que exigían raciocinio real, sobre gestão de equipe, sobre tomada de decisão surpresao, sobre como ela había lidado con situações difíceis antes de parar de trabalhar. Não eran perguntas de manual. Eran perguntas de alguém genuinamente curioso. Fernanda respondeu bem. Percebeu, como uma surpresa que a agradou mais do que esperava, que havia coisas que ela ainda sabia, que continuava sabendo, mesmo depois de 12 anos fora. Saiu da entrevista com a coluna mais ereta do que entrou. A proposta chegou 3 dias depois. Meio período, salário razoável, ambiente pequeno e descontraído. Ela aceitou. Nas primeiras semanas, foi apenas trabalho. O escritório tinha 8 pessoas. Café sempre passado numa cafeteira italiana velã na cocina.
E aquela atmósfera de agência jovem onde todo mundo usava fone de ouvido e falava ao celular ao mesmo tempo sem se incomodar mutuamente. Fernanda encontrou seu ritmo rápido. Era organizada, resolvía problemas con calma, antecipaba necesidades antes que virasen crise. Rafael percebeu iso en pouco tempo. Você debía ter voltado antes, ele disse numa tarde, passando pela mesa dela como café na mão. A gente precisava de alguém assim aqui a tempo. Era elogio profissional, direto e simples. Mas Fernanda sentiu ele pousar de jeito diferente dos outros elogios. Ficou com ele na cabeça durante o caminho até a escola para buscar Guilherme. Como tempo, as interacoes crescerán de forma natural. Rafael tinha o hábito de pedir a opinião de Fernanda sobre decisões que iam além das funcoes dela, estrategias de clientes, questões de equipe. Dilemas de gestão que ele poderia ter resolvido sozinho mas que parecia preferir pensar em voz alta com alguém. Ela respondia com honestidade, sem papas na língua, do jeito que havia aprendido que funciona melhor. E ele ouvia como uma atencao que ela havia, sem perceber, deixado de receber. Começaram a almoçar juntos algumas vezes por semana. Depois, em certas tardes, ele a convidava para tomar café numa padaria perto do escritório antes de ela ir buscar Guilherme. As conversas extrapolavam o trabalho com naturalidade. Ele contava de uma namorada recente que havia terminado. De forma complicada. Ela contava da vida em Campinas, dos filhos, de como havia sido reconstruir uma identidade depois de anos sendo definida pelos outros. Você é uma das pessoas mais interessantes que eu já conheci, ele disse numa dessas tardes, olhando para ela como uma direteza que não era agressiva mas que também não tinha como ser mal interpretada. E acho que você não faz ideia disso. Fernanda tinha 41 anos, 3 filhos, e marido que não a olhava daquele jeito havia muito tempo. Ela não disse nada. Mas também não desviou o olhar. Aconteceu numa sexta-feira de agosto. O escritório havia esvaziado cedo porque o time todo havia saído para comemorar o fechamento de contrato importante com uma cliente grande. Rafael e Fernanda ficaram, ela terminando o relatório de prestacao de contas, ele numa ligacao como fornecedor que se estendeu mais do que o previsto. Quando a ligacao acabou, ele viu até a mesa dela, ficou parado por momento, e disse, todo mundo foi. Quer tomar alguma coisa antes de ir? Ela deveria ter dito não. Fora a bar tranquilo a 2 quarteirões, com mesas pequenas e luz baixa. Ficará mais de 2 horas. O vino ajudou a dissolver o que ainda restava de fronteira entre o que era e o que não devia ser. E quando ele a levou até o carro no estacionamento e ficou parado perto demais, e quando ela não recuou, o que aconteceu a seguir não foi uma surpresa para nenhum dos dois. Foi a consequência de meses de construcao silenciosa que os dois havíamos escolhido não nomear. Fernanda chegou em casa às 10 da noite como uma desculpa sobre o jantar da equipe. Claudio estava no sofá como notebook no colo, respondendo e-mails como aquela concentracao fechada de que me está terminando algo que comecou horas antes. Levantou os solos, disse e voltou para a tela. Ela foi direto para o baneiro e ficou longo tempo debaixo do chuveiro com a água quente até acabar. Nos dias seguintes ela se convenceu de que havia sido uma única vez. Erro, deslize, uma fraqueza que não se repetiria. Ela sabia o que estava em jogo. Sabia como uma clareza que não deixava espaço para autoengaño. Repetiu. Durante 3 meses, Fernanda viveu em 2 mundos paralelos como uma habilidade que a assustava. De manhã acordava, fazia café, levava Guilherme para a escola, verificava a agenda de Pedro e de Isabela, beijava Claudio na bochecha antes de ele sair. À tarde, ia para o trabalho. En aquele espaço do meio, havia Rafael, 10 anos mais jovem, com aquela capacidade de fazer ela se sentir inteira e presente de jeito que havia se tornado, ela percebia como uma clareza incômoda, uma necessidade. Ela sabia que estava errada. Sempre soube. A consciência não apagava a escola, apenas a tornava mais pesada. O enjoo comecou numa segunda-feira de novembro. Fernanda atribuiu ao estresse da semana. Depois a uma virose que Guilherme havia trazido da escola. Depois ficou parada no corredor da farmácia por quase 10 minutos como uma caixa na mão antes de colocá-la no carrinho como movimento quase mecânico.
como se as maos estivese magindo por conta propia enquanto a cabeza ainda negociaba com a posibilidade. Fez o teste nun baneiro do shopping, ás 2 da tarde de unha cuarta-feira, enquanto o celular tocaba como nome de Claudio na tela chamando para saber se ela quería que ele buscase Guilherme na escola. Ela não atendeu. 2 linas. Nítidas, inmediatas, sem margen para interpretacao. Ficou sentada no vaso sanitario como teste na mao por tempo que não conseguiu medir. Lá fora, o shopping continuaba en seu barulo normal de criancas, músicas e conversas. O mundo giraba como uma indiferenca absoluta ao que estaba acontecendo naquele baneiro de 2 metros cuadrados. A conta era cruel na súa simplicidade. Claudio e ela habían se aproximado poucas veces nos últimos meses. A distancia entre eles había crecido de forma gradual e silenciosa, como crecen todas as distancias que ninguém admite en voz alta. As datas não fechaban. O bebé não era de Claudio. Ela não conseguiu sustentar o silencio por muito tempo. Nunca foi boa mentirosa, había sido boa o suficiente para conducir 3 meses de dupla vida, mas não tinha a frieza necesaria para asegurar aquilo indefinidamente, especialmente como filo crecendo dentro dela. Eran 11 días depois do teste quando Claudio perguntou, numa noite depois que as criancas dormiram e a casa ficou quieta, com a voz de quem já sabe a resposta mais precisa ouvi-la dita em voz alta para poder seguir em frente. Fernanda. O que está acontecendo com você? Ela olhou para ele por momento longo. Para o rosto familiar como as entradas que habían aparecido nos últimos 3 anos. Para as mãos grandes e calmas pousadas sobre a mesa. Para o homem que había estado presente, sólido e confiável, en cada ano dos últimos 14. E contou. Não de uma vez. As palavras saíram aos tropecos, com pausas que duraban máis do que as frases, como a voz quebrando en pontos que ela não había previsto. O nome de Rafael. Os 3 meses. O shopping. O teste. As 2 linas. Claudio ouviu tudo sem interromper uma única vez. Quando ela terminou, o silêncio durou o suficiente para ser físico. Depois ele se levantou, pegou as chaves do carro que estavam sobre o balcão da cocina, e caminhou até a porta. Não bateu. Saiu com uma calma que era mais difícil de suportar do que qualquer grito teria sido. Rafael soube 2 dias depois, por uma mensagem direta de Fernanda que não deixava espaço para ambiguidade. A resposta demorou quase 4 horas. Fernanda, preciso ser honesto. Eu não estou em condições de assumir isso agora. Não é o que eu quero para a minha vida nesse momento. Mas me responsabilizo financeiramente, pode contar com isso. Sinto muito. Fernanda leu 3 vezes. Depois colocou o celular sobre a mesa da cocina com uma calma que ela mesma não entendeu de onde havia vindo, e ficou olhando pela janela para o quintal. Para a piscina. Para o escorregador do Guilherme encostado na parede lateral. Pediu demissão da agência na semana seguinte, por e-mail, sem me explicar coisa além do necessário. Não havia outra opção razoável. Claudio voltou para casa depois de 10 dias, não para retomar o casamento. Isso ele deixou claro desde o primeiro dia que voltou, mas para conversar com os filhos, para organizar o que precisava ser organizado. Para conduzir o fim com a dignidade que havia marcado cada ano do começo. Pedro, o mais velho, entendeu mais do que deveria para os 14 anos e ficou uma semana sem falar com a mãe. Isabela ficou quieta de jeito diferente do seu quieto normal, não era introspectado, era ferida. Guilherme perguntou se o pai ia morar longe e chorou quando ouviu que ia morar perto mas não na mesma casa, e que isso era diferente de longe. Os papéis de separacao foram assinados 4 meses depois, como advogado que conhecia os 2 há anos e que conduziu tudo com uma eficiência delicada que poupou energia que nenhum dos dois tinha para brigas. Claudio alugou o apartamento a 10 minutos de casa. Aparecia toda sexta-feira para buscar as criancas com a pontualidade de sempre. Às vezes ficava o momento na porta olhando para dentro da casa como que mola para uma vida que foi sua e que reconhece em cada detalhe, mas que não tem mais acesso. Laura nasceu numa mana de junho, com 3,2 quilos, olhos escuros e choro forte que encheu a sala de parto de uma presença imediata e irreversível. Fernanda havia pedido que Claudio ficasse com as criancas naquele dia. A parteira foi a única que segurou sua mão quando a bebê chegou ao mundo.
Ela a chamou de Laura porque había prometido para sí mesma, anos antes, que se tivese uma menina depois de Guilherme chamaría assim. Honrou a promesa mesmo que tudo o maíz en volta estivese diferente do que había planejado. Rafael depositaba a pensao todo día 5, puntualmente, sempre numa ou outra forma de contato. Fernanda había aceitado ese arranjo como o único posible. Algunas ausencias ao maíz limpas cuando sao completas. A rotina 2 meses seguintes era exhaustiva de jeito que Fernanda não había conocido antes, nem nos primeiros anos con Pedro, cuando todo era novo e asustador más había Claudio ao lado. Agora había 4 filos que precisaban dela en braus diferentes, uma recém-nacida que acordaba 2 veces por noite, emprego novo numa empresa maior como uma chefia comprensiva más que não esperaría para sempre. E uma casa que había ficado grande demais e silenciosa demais ao mesmo tempo. Había días muito difíceis. Días en que ela colocaba Laura para dormir no verco e ficaba sentada no corredor escuro por alguns minutos, com as costas na parede, simplesmente respirando. Sem energia para maíz nada além de existir por aqueles momentos. Mas había também outras coisas. As manas en que Pedro aparecía na cocina antes de todo mundo e facía café para os dois sem ser pedido, e ficaban sentados en silencio con paneiro antes da escola. E el había nele o homem que estaba sendo construído por baixo da casca de adolescente. As tardes en que Isabela lía en voz alta parágrafo de libro que había achado bonito demais para guardarso para ela, e Fernanda ouvía e pensaba que a fila seria escritora día sem saber ainda. Os fins de semana en que Guilherme pegaba Laura no colocou uma seriedade de irmã ao maíz velo que ninguém había ensinado e que había nacido nele da mesma forma que había nacido o amor, sem aviso e sem instrucao. E había Laura. Que crecía sem saber de nada, que sorría com a boca inteira quando Fernanda chegaba perto. Que había chegado de uma forma que destruyó muita coisa más que existía como uma completude absolutamente indiferente ás circunstancias da sua chegada. Uma criança que não había escolhido nada e que merecía tudo. Numa tarde de sábado, Claudio apareceu para buscar as crianças e viu Laura engatinando no corredor como uma determinacao cómica, tentando alcancar o brinquedo vermelho que estaba do outro lado. Ficou parado olhando por momento. Fernanda estaba na sala, viu tudo sem se mexer. Ele não disse nada sobre Laura. Chamou as crianças, avisou que o carro estaba na frente. Mas antes de sair, virou para Fernanda com aquela voz baixa e firme que ela había aprendido a reconocer en 14 anos. Você sempre foi uma boa mãe, Fernanda. Isso não mudou. E foi embora com Pedro, Isabela e Guilherme, que saíram berrando ans como os outros sobre que me ia sentar na janela. Fernanda ficou parada no meio da sala por tempo depois que o carro sumiu na esquina. Laura engatineia ao redor dos seus pés, segurando a barra da calça dela com as mãos pequeñas para se equilibrar, olhando para cima como aqueles olhos escuros que não eram de Claudio nem dela, eram só de Laura. Lá fora, a tarde de sábado estaba bonita como aquela luz de fin de tarde que deixa tudo maíz dourado do que realmente é. A vida había asumido uma forma que Fernanda nunca había escolhido. Mas era a única que ela tinha. E dentro dela, no espaco entre o cansaco e a culpa e o amor enorme e incondicional que sentía pelos 4 filos, había alguma coisa que ainda se movía. Devagar. Con cuidado. Día de cada vez.